Boa noite, pessoal. Eu gostaria de falar um pouco sobre quando foi, o porquê foi, como foi isso de a monocracia vir para eu poder escrever. Eu estava em Brasília, quando comecei, Brasília no Distrito Federal, né, em Taguatinga. Eu me hospedava lá no Hotel Globo, no Hotel Baratinho, eu era representante comercial. Foi numa sexta-feira, eu já estava recebendo os insights de que eu deveria escrever sobre essa coisa que ainda não tinha nome, não era monocracia ainda, mas que eu ia ter que escrever sobre política, economia e religião, tudo no mesmo compêndio, no mesmo livro, tratando como se fosse tudo o mesmo assunto. Eu não estava entendendo nada, como é difícil até hoje, né, entender certas coisas. Isso foi em 2009, né? E até hoje eu tenho algumas dúvidas. Mas eu fiquei, né, enquanto eu estava lá em Taguatinga, isso aconteceu antes, bem antes, mas quando eu estava lá a coisa começou a ficar mais forte. Era um período onde todas as noites eu ficava sozinho no quarto, e ocorreu de, numa sexta-feira, eu encostei meu carro na garagem, fui para um barzinho, pedi uma cerveja. Nessa época eu bebi alguma coisa, já teve épocas na minha vida que eu bebi, outras épocas eu não bebo nada, já teve épocas de eu ser vegano, isso há muitos anos atrás eu fui vegano, não tomava café, não bebia nenhuma bebida alcoólica, não comia carne, então já tive fase e fase na minha vida. Naquela época eu tomava uma cervejinha. Assim que eu pedi a cerveja, quando eu quis colocar no copo, chegou um bicho e ficou aqui parado, batendo as asas, assim, muito rápido. Eu fiquei olhando bem dos olhinhos, dois olhinhos vermelhos, e ele apareceu justamente na hora que eu estava me perguntando: será que eu dou conta de fazer isso, de cumprir essa tarefa? Porque se eu pegasse essa tarefa, eu ia à falência, eu ia à ruína financeira, porque era algo que eu ia ter que pesquisar muito, me entregar de corpo e alma. Como eu sou ligado ao xamanismo, ou pelo menos era, agora não estou mais tanto assim, porque minha cabeça deu uma certa girada, mudei muito de uns meses para cá. Mudei muito a minha forma de conduzir espiritualmente. Mas eu sempre fui muito ligado ao xamanismo. E xamanismo é ligado à natureza, gente, para quem não sabe. E aquele bicho, quando chegou, eu ouvi dentro da minha cabeça: pode ir que você não está sozinho. Uau! E o bicho voou, foi embora. Eu não vi que bicho que era. Eu vinha descobrir que bicho que era quando eu terminei, depois de muitos anos, eu terminei o livro, lancei o livro por editora lá de São Paulo. E quando eu estava assistindo aqui em casa, aqui onde eu moro, estava assistindo algo na televisão que estava falando sobre marketing. Então bateu na minha janela forte, várias vezes. Eu vi que era um bichinho, talvez um besouro, que é mais comum que besouro do que o bicho que eu vou falar. Então batendo, eu abri, ela entrou, era uma libélula. Ela entrou e foi para a luminária. Na hora que ela ficou na luminária, eu falei: poxa, é aí. Então a libélula. Libélula é tão antiga quanto os dinossauros. É um bicho muito bem adaptado, muito inteligente. E aquilo foi então a notícia de que eu deveria fazer marketing do livro. E foi então que eu descobri que lá em Taguatinga, o que veio que foi uma libélula. E ali então eu apanhei a coragem, decidi que iria escrever. E comecei a ir às pesquisas, a deixar as coisas chegarem. Como
eu já sou uma pessoa que gosta da solidão, vivo quase o tempo todo solitário, não é difícil eu ter esse tipo de contato com coisas estranhas, que não é comum, né? Principalmente contato com a libélula, e a libélula poder passar para mim uma informação, você tem que estar meio viajando na maionese para isso acontecer. Você tem que estar meio desligado do mundo cotidiano, numa frequência diferente. E isso ocorreu, aconteceu. E foi de lá para cá, então, que eu comecei as pesquisas e fui compilando, tentando entender. Foi muito difícil. Nossa, como eu penei. Uma hora eu vou contar mais sobre o tanto que eu penei para poder escrever, pesquisar, tudo que eu perdi, tudo que se foi, que eu não consigo recuperar mais, mas tudo que eu ganhei também. Ganhei coisas grandes, mas foram poucas. Coisas interessantes, muito interessantes, mas foram poucas. Agora eu perdi muito, perdi pra caramba. Mas não tem problema não. Se a mim foi dada essa incumbência, eu dei conta. Quando é que eu dei conta? Quando eu consegui escrever as crônicas que estão no YouTube, no canal Monocracia. E também aqui neste canal Orbservador, que eu trabalho com os orbes, então eu pus o nome no canal de Orbservador. Não sei se vou manter esse nome não, talvez eu mude para Maurício Peregrino, mas vou deixar assim por enquanto. A monocracia, ela vai ser necessária a partir da hora que as pessoas despertarem que todos nós precisamos fazer parte do jogo político o tempo todo. Nós não temos que entregar a política para um grupo de pessoas e fazer com que eles façam política para nós. Porque isso não acontece, você sabe que não acontece, nunca aconteceu. Desde lá de trás, de outras eras, na era grega, na era egípcia, fica patente isso. A corte faz política para a corte. Para os plebeus, que somos nós aqui, né, os plebeus, eles não vão fazer nada não, se fizer só uma miséria de coisa. Para funcionar a política para todos, todos têm que fazer política. Essa é a dica da monocracia. É a política da monocracia. Monocracia significa eu tomo as decisões. Agora, eu tomando as decisões, se eu tomo uma decisão e 50% dos eleitores vai junto comigo, 50% mais um, maioria simples, e vira lei. Então nós é que faremos a política. E nós precisamos entrar no jogo político. Será que vocês já notaram isso? Estão notando? Porque o momento da monocracia está chegando. Comecem a aprender, porque eu demorei pra caramba para poder compilar todo esse conhecimento. Ele não é desse mundo. Esse conhecimento não é daqui. Ele está no universo. E eu tive que sair, transcender minha mente para o inconsciente coletivo universal para captar a mensagem. A gente não inventa as coisas. Tudo já existe. Existe em algum lugar. Quando a gente sintoniza com a necessidade, de repente a coisa baixa aqui, o download, e a gente faz a coisa achando que está inventando alguma coisa. Mas não é, a gente só tá copiando algo que já está feito em outro lugar. Então a monocracia já deve existir em algum ponto do universo. Algum lugar aí deve ter a monocracia, e foi simplesmente eu fiz o possível para poder trazer o máximo que eu pudesse captar. Mas acho que está legal, está bem compilado. Os instrumentos de governabilidade são ótimos, são excelentes e funcionais. Acaba com a violência urbana, acaba com a miséria, acaba com as desavenças sociais. E nós vamos precisar desse sistema monocrático para poder levar daqui para frente a política. Então, se inscreva aqui no canal, né? Porque nós vamos trazer mais assunto nesse sentido e em outros assuntos atuais. Inclusive, eu tenho um vídeo para fazer de um assunto atual que vai pegar.
vai pegar feio. Então, até mais, gente. Obrigado.